Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os munícipes que nos acompanham através de suas moradias. Boa tarde também aos nossos servidores desta casa. Eu quero aqui agradecer a presença do nosso amigo André Matsuzaki, um agente de combate a endemias do nosso município. Quero, de antemão, em nome da Câmara Municipal de Matinhos, agradecer pela oportunidade de você estar aqui conosco, trazendo um pouco de informações referente ao trabalho que os nossos agentes de endemia realizam neste município. Quero agradecer também aos 21 agentes de combate a endemias do nosso município pelos trabalhos prestados. Fica aqui o nosso agradecimento. E a Câmara Municipal de Matinhos, através da Escola Legislativo, está realizando essa 7ª palestra em caráter aí de informação a toda a comunidade. Essa é mais uma utilidade pública da Câmara Municipal a todos os matinhenses. Quero também já aproveitar a oportunidade para convidá-los na próxima sexta-feira, dia 7, às 14 horas, estará aqui também em nossa Casa de Leis a vereadora Tânia Guerreiro, de Curitiba, sargento Tânia Guerreiro, que também trará uma palestra sobre o assunto de combate à pedofilia. Uma palestra que foi mediada aí pela vereadora Nívia também, na próxima sexta-feira. Eu quero agradecer a você, André, a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a toda a equipe da área de vigilância em saúde também. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Desejo uma ótima palestra a você e deixamos o espaço da Câmara Municipal aberto para que vocês, quando tenham outros assuntos pertinentes à comunidade, que possam estar aqui conosco também, trazendo essas informações, trazendo esses assuntos e prestando esse trabalho de levar conhecimento a todas as pessoas, tá bom? Muito obrigado, ótima palestra e seja muito bem-vindo. Peço licença para falar sem máscara. Desejo uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao vereador Mário que ofereceu essa oportunidade, esse espaço para a gente falar de um assunto tão delicado hoje que assola o nosso país, né? Eu vou trazer aqui um pouco sobre como combater a dengue, sobre como combater o mosquito que transmite a dengue. Mas brevemente eu vou fazer a minha apresentação. Meu nome é André Matsuzaki, eu sou servidor público há mais ou menos uns 5 anos no município de Matinhos, como agente de combate a endemias. Estou na coordenação do controle de endemias. Também sou bacharel em saúde coletiva e tenho um curso técnico de vigilância ambiental com ênfase de controle de zoonoses. Então, assim, gente, pode passar o próximo slide, por favor? Eu vou falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve tomar para a gente combater esse vírus que prejudica muita gente. Então, assim, o município de Matinhos declarou guerra contra o mosquito que transmite a dengue. E para a gente poder vencer essa guerra, a gente precisa conhecer os nossos inimigos, certo? Pelo nosso monitoramento, a gente conseguiu mapear algumas espécies de colicídios. Colicídios é o pernilongo, tá? A gente encontrou o Culex. O Culex é aquele pernilongo que tem atividade noturna, aquele pernilongo que faz aquele barulhinho chato. Nós também temos o Limatus. O Limatus é aquele pernilongo predador, ou seja, ele se alimenta de outros insetos, mas não pode ser como uma forma de controle. E também a gente tem o Aedes albopictus e o Aedes aegypti, que é da mesma família. São muito parecidos os dois. E o Aedes aegypti é o que transmite a dengue e outras arboviroses. Pode passar o próximo slide? Então, assim, o Aedes aegypti, gente, ele veio de origem do Egito. Ele teve a sua dispersão pelo país no século XVI e o transporte aconteceu em meio à globalização através dos navios. Na década de 50, ele foi erradicado. Teve um líder sanitarista chamado Oswaldo Cruz que tomou a frente
e criou a polícia sanitária. E nessa época era muito visado a economia do país e não podia ter certas doenças. Então, nessa época estava tendo febre amarela, que o mosquito também transmite esse vírus. Ele foi erradicado na década de 50 e foi reintroduzido nos meados da década de 80. O seu nome popular é conhecido como mosquito da dengue ou pernilongo rajado. E o tempo de vida dele, depois de adulto, gente, é 45 dias. Ou seja, ele tem 45 dias para fazer a maturação dos ovos, que é a alimentação do sangue. Então, assim, ele tem 45 dias para contaminar as pessoas. E a sua produção em vida, ele consegue colocar mais de 120 ovos. Ou seja, um mosquito apenas fêmea consegue colocar mais de 120 ovos. Desses 120 ovos vai nascer mais 120 mosquitos. Pode mudar. Então, assim, gente, o mosquito Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, tá? Ele transmite a febre amarela, a chikungunya, zika vírus, 4 tipos de dengue. A gente escuta relatos assim das pessoas, mas eu peguei dengue 2 vezes, 3 vezes. Pode ser que tenha pego, mas são de tipos diferentes. A partir do momento que seu organismo entra em contato com dengue tipo 1, ele está imune àquele tipo. Mas ele consegue transmitir ainda mais 6 vírus, que é o dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 3, tipo 4, febre amarela, chikungunya e zika vírus. A partir do momento que você entra em contato com algum tipo desse vírus dengue, e se você entrar em contato com outro sorotipo, pode acontecer que o seu sintoma seja mais agravante, ou seja, você pode chegar até sintomas graves, até mesmo chegar em óbito. Há estudos na Fiocruz que se você já contraiu Covid e contraiu o vírus da dengue, pode ser que você tenha sintomas graves, né, chegar aí para UTI e até mesmo a chegar a óbito. Então, assim, o que o município de Matinhos não quer hoje? Acontecer uma epidemia no meio de uma pandemia, até mesmo para a gente não poder gerar o colapso no nosso sistema de saúde. Pode passar a outra, por favor? Esse aqui é o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, gente. Como eu falei para vocês, o mosquito Aedes aegypti é uma espécie peculiar. Ele é a única espécie que ele precisa de um depósito. Ele coloca o ovo na parede do depósito. A partir do momento que ele entra em contato com a água, esse ovo, o ovo eclode e faz os 5 estágios até se tornar adulto. Os outros pernilongos não, o Culex, o limatos, a gente também já achou anófeles é aquele que transmite a malária. Eles depositam os ovos diretamente na água. Então, assim, o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti é um ciclo holometabólico, é um ciclo que faz um ciclo inteiro. Então, ele começa com o ovo, se ele não entrar em contato com a água, ele pode ficar até 450 dias ali, e depois ele resseca. A partir do momento que ele entrar em contato com a água, ele vai para o estágio de larva 1, que é uma larva bem pequenininha. Depois larva 2, larva 3, e depois a pupa. Quando está em estágio de larva, ela se alimenta dos nutrientes da água. Então, a gente utiliza o inseticida piroxifene, né, que ele vai se alimentar desse larvicida. Lembrando que o larvicida que o Ministério da Saúde fornece, ele não mata a larva, ele altera o DNA do mosquito, ou seja, ele vai chegar no máximo até a pupa e não vai chegar no modo adulto. Então, ele faz todo esse ciclo completo, do ovo, da larva. A pupa, ela para de se alimentar, ela só espera o tempo dela nascer. Então, assim, para a gente poder eliminar a pupa, é só fazer a remoção da água. Se você vê lá que no seu quintal tem larva, tem pupa, você só vai conseguir fazer a eliminação se você fazer a remoção da água. Tem uma curiosidade muito interessante no Aedes aegypti, que a maioria dos pernilongos que nascem são fêmeas, mas os machos nascem primeiro. O macho ele fica esperando a fêmea nascer para fazer
a cópula, aí sim a fêmea começa a produzir os ovos dela. Então, assim, recapitulando, o mosquito precisa do depósito para ele poder se proliferar. É muito difícil a gente achar um foco de mosquito Aedes aegypti num bueiro ou dentro de uma valeta, a não ser que tenha uma latinha lá, um pneu, um prato, para ele poder fazer a ovoposição dele. Essa é a característica do mosquito alado. Alado é tudo que voa, né, a partir do momento que ele fica adulto. Então, assim, ele é muito parecido com a Aedes albopictus, ele é preto, com listras brancas. A única coisa que diferencia é esse arco branco na cabeça. Se você conseguir visualizar a cabeça do mosquito, tiver um arco branco, é o Aedes aegypti. O Aedes albopictus, ele só tem uma linha branca. Então, essa daí é a única coisa que diferencia essas duas espécies. Vale ressaltar também que a fêmea que faz alimentação de sangue, tá? Eu estava numa palestra uma vez, o palestrante falou assim, para a gente acabar com o vírus da dengue, a gente tem 3 fatores. Ou a gente acaba com toda a água do planeta, ou a gente acaba com os criadouros, ou a gente acaba com as pessoas. E por ser ético, a gente resolveu acabar com todos os criadouros, né? Até mesmo em questão de legalidade. Então, assim, o mosquito da dengue ele é preto, com listras brancas, e tem a sua família também do Aedes albopictus, tá? É muito fácil de confundir. O último levantamento que a gente fez ali na Vigilância em Saúde, a gente constou que 80% dos criadouros, gente, se encontra dentro das casas com moradores. Não é casa de turista, não é em terreno baldio, não é em órgãos públicos, é dentro das casas. O que prevalece mais como criadouro? É os pratos de flores, os tonéis, os recicláveis, os pneus, aquele resto de obra, quando a pessoa reforma a casa dela, joga aquele vaso sanitário irregularmente, né? Então, assim, esses são os mais prevalentes para foco de mosquito do Aedes aegypti. E as caixas d'água. Como que a gente pode combater para que isso não aconteça dentro das nossas casas? Fazer aqueles cuidados simples, né? Jogar areia no pratinho de flor, vedar os tonéis, aquelas pessoas que armazenam água para uso doméstico, fazer a vedação com a tela. Reciclável, gente. Tem um dado da Associação de Recicláveis que 90% de material reciclável vai para aterro sanitário. Então, assim, alguma coisa está errada. As pessoas não estão separando o lixo corretamente, estão jogando tudo junto com o orgânico e vai tudo para o aterro sanitário. Pneu. Pneu é um hotel 5 estrelas para o mosquito. É preferível dele, porque lá tem a sombra, lá ele fica escondido da luz do sol e acumula água lá e começa a proliferação. Então, assim, gente, como eu falei, um modo de eliminação. Ações simples que a gente pode salvar vidas, né? A caixa d'água que a gente tampa, o lixo que a gente joga corretamente, lavar. Eu falei que o ovo dura mais ou menos 450 dias fixo no criadouro, então é sempre bom as pessoas que armazenam água fazer a limpeza com uma escova do lado, assim, porque ali às vezes não pode ter larva, mas pode ter o ovo, e o ovo não tem como ver a olho nu, tá? Jogar areia nos pratos de flores, colocar o lixo e objeto não utilizado que não possa acumular água, procurar saber quando que passa a coleta na sua rua para poder jogar o lixo no dia da coleta, limpar as calhas também e, acima de tudo, não deixar água parada, gente, tá? Eu vou falar um pouco sobre o fumacê. Várias pessoas me questionam, mas por que vocês não passam o fumacê na cidade para resolver o problema da dengue? Tem uma série de fatores,
tem normas técnicas do Ministério da Saúde que a gente não pode demasiadamente passar o carro do fumacê ou até a bomba costal. Então, assim, o Ministério da Saúde preconiza o quê? A indicação do uso. Ele é apenas o controle das fêmeas. O fumacê não mata a larva que está ali no criadouro, ele não mata o ovo, não mata a pupa, ele só vai matar o mosquito que está voando, gente. Então, assim, é o controle de fêmeas adultas de Aedes aegypti para aplicação em situações de emergência, quando o controle preventivo não for o suficiente. Né? Eu não estou falando que a gente um dia não vai passar. Se a gente não, acaso não controle a infestação do mosquito, a gente vai ter que recorrer ao fumacê sim. Mas assim, precisa todo uma questão de responsabilidade, precisa técnica, né? Precisa capacitação para pessoas que vão aplicar, e tem todo um requisito que o Ministério da Saúde preconiza. Tá? E tem uma ressalva. O mosquito Aedes aegypti é um mosquito domiciliar, ele fica dentro de casa, ele não fica voando, ele só faz a ovoposição, ele só vai para fora para fazer a ovoposição. Então, assim, ele fica debaixo da cama, ele fica dentro do guarda-roupa. Para ser eficiente, o fumacê, ele precisa atingir o mosquito, ou seja, a gente teria que passar o veneno dentro das casas. Por isso que nas orientações, quando algum município vai fazer essa atividade, essa ação, orienta o quê? Que recolham o alimento do cachorro, do gato, que abra a janela, abra as portas, para o fumacê poder entrar das casas e poder fazer, para poder agir ali. Então, assim, a ressalva do Ministério da Saúde é a eficiência limitada, considerando os hábitos dos insetos com modo de vida preferencialmente intradomiciliar, ou seja, o mosquito doméstico, e que somente insetos adultos que estiverem no voo no momento da pulverização são controlados. Por exemplo, assim, eu passo o fumacê, o carro do fumacê, a bomba costal, jogo o veneno. Vai pulverizar, a partir do momento que o pulverizar, ele vai cair esse veneno. Quando cai no chão, não tem mais eficiência nenhuma, porque ele não é residual, certo? Pode passar o próximo slide. Então, assim, o que o Ministério da Saúde preconiza para a gente poder fazer a utilização do fumacê? Hoje, o fumacê, o nome do veneno é cielo, mas tempos atrás a gente usava o malation. Tem estudos que o Aedes aegypti já está resistente a esse inseticida. Até mesmo aquele inseticida que a gente compra em mercado, SBP, Baygon, não é eficiente para o Aedes aegypti. Por isso que a gente faz o Ministério da Saúde faz atualização, renova as marcas, o princípio ativo. Então, assim, para a gente poder passar esse carro do fumacê, precisa de alguns critérios. O município ele precisa estar caracterizado como infestado, que não é a situação do município. Situação em epidemia. Como que a gente caracteriza uma epidemia? A cada 300 casos por 100 mil habitantes. Como Matinhos tem em torno de 33, 34 mil habitantes, 100 casos já é considerado epidemia aqui. A gente precisa ter um local para armazenar ele não pode estar junto com alimento, não pode estar junto com as outras coisas, tem que ser um lugar arejado, um lugar próprio para guardar o veneno. E na hora da aplicação, a gente tem que aplicar ele 2 horas antes do nascer do sol, ou 2 horas depois do nascer do sol, ou 2 horas depois do pôr do sol, ou 2 horas antes do pôr do sol. E não pode estar ventando, gente, porque, como eu falei, ele vai pulverizar as gotículas do inseticida. Se estiver ventando, o vento já vai levar para outro lugar. E não pode também estar chuva, que vai fazer o veneno descer mais rapidamente. Então, não vai ser muito efetivo para o mosquito adulto. Só ressaltando que o fumacê, ele está condicionado a inúmeros fatores para dar certo, como eu falei anteriormente, como o clima, condições de equipamento. O pessoal ele precisa estar treinado devidamente para poder manipular
esse inseticida, porque tem que ter a vazão correta, tem que ter a mistura correta do inseticida, o que dificulta o mosquito ser atingido. Igual eu falei para vocês, a gente teria que tacar o veneno dentro das casas. Então, assim, gente, o trabalho que a gente faz na vigilância é um trabalho de prevenção, né? Eu sempre escuto os comentários, mas a prefeitura não está fazendo nada para combater a dengue. Não, a prefeitura está incansavelmente fazendo a prevenção. Eu até, particularmente, acho uma falta de respeito com os servidores que estão à frente dessa situação, porque a gente faz tudo conforme o Ministério da Saúde preconiza. Todas as ações nossas são preconizadas pelos Ministérios da Saúde. É tudo com responsabilidade e técnica, né? Inclusive, a gente participou de um projeto do SESC. O SESC também tem projetos para sensibilizar a população nessa questão da dengue. E foi uma competição saudável, né? O município que eliminasse mais criadores ia ser premiado, e o nosso município de Matinhos ficou em primeiro lugar por região. E no Paraná todo ele ficou em 13º lugar, concorrendo com 300 municípios. Então, assim, gente, o trabalho para a gente combater a dengue é não deixar o mosquito nascer. A gente tem que fazer a remoção do criadouro, tá? Pode passar o próximo slide. Então, eu vou falar um pouco sobre a dengue. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus pertencente à família Flavivirídeo, né, do gênero Flavivírus, que veio originalmente da África, né. O primeiro caso de dengue ocorreu em 1981 em Roraima, e a primeira epidemia foi em 1916 em São Paulo. Eu trouxe alguns dados do Paraná dos casos de dengue, tá? Chikungunya, Zika vírus e os óbitos por dengue. Esses dados que estão aparecendo aí foi da semana passada, mas ele já foi atualizado. Toda semana sai o boletim epidemiológico da Secretaria do Estado, atualizando os dados da dengue, que se você entrar no site da Secretaria, você vai encontrar esses dados. Então, ele é atualizado toda terça-feira, e eu trouxe esses dados são da semana passada, mas eu trouxe dessa semana. Casos de dengue. Hoje a gente tem 13.460 casos de dengue no Paraná, tá? 48 casos de chikungunya, 1 caso de Zika vírus e 19 óbitos por dengue no Paraná. Como eu sempre falo nas palestras, gente, é inadmissível hoje uma pessoa morrer pelo vírus da dengue, tá? Em pleno século XXI, porque são cuidados simples, é só a gente olhar o nosso quintal. A gente tem depois eu vou passar as plataformas de denúncias que você pode estar denunciando para a gente poder ir lá fazer a fiscalização. O agente de endemias vai lá, faz a fiscalização, notifica o irregular, para a gente poder conter esse vírus. Eu também trouxe, gente, alguns dados do litoral do Paraná. Como a gente está inserido dentro da primeira regional de saúde, que ele abrange os 7 municípios do litoral. Tem alguns municípios, gente, que tem o seu boletim próprio, e pode ser que no boletim deles tenha mais casos que no boletim da Secretaria do Estado, mas o oficial é da Secretaria do Estado. Antonina, atualizado da semana de hoje, a gente tem 191 casos, que já está caracterizado epidemia. É um município vizinho, né? Depois eu vou falar o modo de transmissão, vocês vão entender o porquê que a gente presta atenção nos municípios vizinhos, porque basta vir uma pessoa com o vírus, e se a gente tiver um mosquito instalado aqui, a gente pode gerar uma epidemia, até mesmo a óbito. Então, com os dados atualizados da Secretaria do Estado, Antonina tem 191 casos, Guaraqueçaba tem 1 caso, Guaratuba 90 casos, Matinhos tem 8 casos, Morretes 246 casos, Paranaguá 2.053 casos e Pontal 3 casos.
Lembrando que Paranaguá e Antonina faz o uso do fumacê. Então, gente, eu vou falar agora um pouco dos sintomas da dengue. É importante falar que os sintomas da dengue é muito parecido com outras doenças, tá? Até mesmo com Covid. Então, assim, se você tiver algum desses sintomas, o ideal a fazer, a primeira coisa é procurar a unidade de saúde e atendimento médico, para o médico fazer o diagnóstico e passar o tratamento correto. Tá? Então, os principais sintomas da dengue é dor de cabeça forte, dor atrás dos olhos, náusea, vômito, febre alta, dores no corpo e nas articulações, fraqueza, cansaço, mancha e coceira na pele. Tá? Sintomas menos comuns é perda do paladar e apetite, náusea, vômitos e tontura. É muito parecido com outras doenças, como eu falei, como Covid. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê alguém com esses sintomas, ou você mesmo ter esses sintomas, é procurar a unidade de saúde. Não existe medicação para dengue, gente. É só tratamento paliativo, tratamento para os sintomas. Paracetamol, dipirona, hidratação, tá? Um município ele está com 8 casos de dengue, oficialmente. Daí a gente também escuta comentários, mas a minha família toda pegou dengue, família de 10 pessoas. Gente, a gente precisa passar a informação com responsabilidade. A gente só confirma um caso quando ele vem do laboratório oficial nosso, que é o LACEN. Ou seja, a pessoa chega com todos esses sintomas e o médico fala, você está com suspeita de dengue. Se não for confirmado laboratorialmente, a gente não pode lançar no nosso boletim. Por isso que a gente passa essa informação com responsabilidade e com técnica. Todo profissional da saúde é obrigado a fazer a notificação de doenças, de notificação compulsória. Se você apresentou esses sintomas, exija do profissional da saúde a notificação, porque através dessa notificação a gente consegue fazer as ações, porque se a pessoa aparece lá com esses sintomas no pronto atendimento, na unidade de saúde, e não chega a notificação, a gente não vai saber que essa pessoa está com os sintomas e também não vai fazer a ação, que tem ação pontuais nesses tipos de situação. Pode passar, por favor. Então, assim, o vírus da dengue ele oscila muito quando a gente está no tratamento. Tem uns sinais de alarme, que os sinais de alarme, imediatamente, o paciente é removido para um tratamento mais intensivo, ou seja, ele fica em observação, que são as dores abdominais intensas, queda de pressão, vômitos persistentes e sangramento na mucosa. Apresentou um desses sintomas, a gente corre para o UPA. Corre para o UPA porque daí o tratamento é diferenciado, é hidratação intravenosa, você vai ficar direto no soro, até mesmo ser encaminhado para as outras unidades. Como a gente está vivendo uma pandemia de Covid, é muito difícil a gente conseguir alguma vaga num tratamento intensivo desse. Então, o mais importante é fazer a prevenção, fazer o uso do repelente a cada 2 horas, né, olhar os quintais, ver se não está com acúmulo de água, para a gente não pegar esse vírus. O modo de transmissão. O modo de transmissão, gente, vem da saliva do mosquito, da fêmea, quando ela vai fazer a alimentação do sangue. A fêmea, a partir do momento que a fêmea nasce, ela faz a cópula com o macho, ela vai fazer a alimentação dela para maturar os ovos. Então, assim, quando ela faz, se o mosquito estiver infectado, ele vai transmitir para a pessoa. E, como eu falei, o mosquito ele é muito peculiar. O Culex, o pernilongo comum, ele faz a sua alimentação de uma só pessoa e já vai fazer a ovoposição. O Aedes aegypti não, gente. O Aedes aegypti ele vai, pica uma pessoa, não está satisfeito, vai lá e pica outra, até fazer completar a alimentação dela. Então, assim, o modo de transmissão é pela picada do mosquito.
Não há transmissão transovariana, não há estudos que há transmissão transovariana. O que é isso? O mosquito infectado já nascer, botar os ovos e já nascer com o vírus. Não tem estudo sobre isso. E também não há transmissão de pessoa para pessoa. A única transmissão é pelo mosquito. Pode passar, por favor. Então, assim, o ciclo de transmissão começa assim. O mosquito, ele faz todo aquele ciclo que eu falei, o ciclo holometabólico dele, faz a ovopostura no criadouro, na parede do criadouro. O ovo entra em contato com a larva. A larva, ela tem o ovo entra em contato com a água. A partir do momento, o ovo eclode e chega na fase de larva, que tem 4 estágios. Passou disso, vira a pupa, e da pupa vira o mosquito adulto. Isso, em média, na literatura, é 15 dias, mas a gente já observou que no município de Matinhos é mais ou menos uns 7, 6 dias para todo esse ciclo acontecer. Eu não sei se é por causa do clima daqui ou por causa que são muitos, mas o ciclo em Matinhos é mais ou menos, em média, 7 dias para fazer todo esse ciclo. Então, o mosquito nasce saudável, ele pica uma pessoa com o vírus, infectado com o vírus da dengue. Pode ser dengue, febre amarela, chikungunya, é tudo a mesma forma de transmissão. Ele nasce saudável, pica a pessoa doente, a partir daí, então, ele fica contaminado para o seu resto da vida. Ou seja, ele vai ficar com o vírus até ele chegar à fase final dele. E assim começa a transmissão. Pode passar, por favor. A gente faz um monitoramento por armadilhas. Isso daqui é uma das ações que a gente faz, né? A gente faz outros tipos de levantamento, que é o LIRA, que é o LIA, que é delimitação de foco, mas eu trouxe aqui o monitoramento por armadilhas. Essa armadilha, ela consiste num pote preto, certo? E uma paleta fixada nela. Ela só captura o Aedes albopictus ou Aedes aegypti. O mosquito, ele vai colocar o ovo dele nessa paleta. A gente coloca 2 dedos de água e, a partir do momento que a gente instala essa armadilha, a gente consegue monitorar o município todo. Essa armadilha se chama Ovitramp. Ela é uma das mais eficientes para a gente poder monitorar o mosquito. Lembrando que essa armadilha não é uma forma de controle, é uma forma de monitoramento para saber onde que estão os maiores focos do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus, certo? Pode passar. Esse é um mapa, gente, do monitoramento, tá? Esses pontos amarelos significa cada armadilha instalada no nosso município. No total, são 90 armadilhas que a gente instala todo mês para ver como que está a infestação. Se uma armadilha, numa certa localidade positiva, a armadilha ela consegue capturar um mosquito até um raio de 300 metros. Ou seja, se eu coloco uma armadilha aqui, ela consegue ver se tem mosquito Aedes aegypti num raio de 300 metros e a gente consegue fazer as nossas ações pontuais nessas localidades infestadas. Esse aqui é um mapa do município todo, todo o perímetro urbano de Matinhos tem uma armadilha instalada. E eu trouxe aqui também um mapa das armadilhas positivas do mês de abril. Esses pontos amarelos são as armadilhas que deram positivas. Então, a gente consegue localizar onde que está o maior foco de mosquito. E, através disso, a gente consegue fazer a delimitação de foco. A partir do momento, gente, que a gente positiva uma armadilha, a gente manda toda uma equipe para lá para fazer a vistoria em todas as casas no raio daquela armadilha cobre. A nossa maior dificuldade, gente, é as casas fechadas, que a gente não consegue entrar, e também a recusa dos moradores, tá? Então, assim, se um agente de endemias bater na sua porta, deixe entrar, que ele tem que fazer o trabalho dele. A gente tem também uma lei federal que permite a nossa entrada caso de recusa. Então, assim, a gente tenta manter a parceria com a comunidade, para a gente poder fazer o trabalho de vistorias.
Esse mapa aqui, ele está mostrando que o maior índice de infestação se encontra no Tabuleiro, certo? E no bairro Bom Retiro e Sertãozinho. A gente pede para as equipes ir nesses lugares mais infestados para fazer essa ação de delimitação de foco. Essa aqui é uma das ações que a gente faz, além das outras. Pode passar, por favor. Gente, eu trouxe aqui os indicadores dessas armadilhas, tá? Como eu falei para vocês, a gente faz a instalação de armadilhas todo mês, no mesmo lugar, para a gente ter um indicador, para a gente poder também fazer a tabulação de dados. Em janeiro, quando a gente começou a fazer a instalação esse ano, deu 29 armadilhas positivas. A gente fez todo um trabalho naquela região que deu positivo, e a gente conseguiu diminuir a infestação para 20 armadilhas positivas em fevereiro. Em março, houve um aumento, porque a gente estava numa função do Covid, né? A gente ficou um pouco desfalcado, porque alguns agentes também foi fazer para ajudar na prevenção do Covid, que os casos aumentaram significativamente também. Então, assim, aumentou um pouco em março, mas em abril já diminuiu também. A gente voltou com as nossas atividades. Então, assim, para a gente não ter infestação, para a gente não ter um mosquito, a gente tem que fazer a remoção do criadouro, não pode deixar água parada. O que a gente faz depois que a gente acha um foco, ou quando a gente recebe uma denúncia, né, de algum munícipe que liga para a gente e fala, aqui tem um foco. Então, a gente demelita esse foco, faz toda uma vistoria de 100% nessa região. Tratamento com larvicida, esse é o único inseticida que a gente usa, certo? Esse larvicida a gente só pode utilizar em lugares que não dá para remover, em lugares como piscina, como caixa d'água elevada. É claro que a gente não vai jogar o larvicida dentro de uma caixa d'água que as pessoas utilizam, isso é em questão de casa abandonada. A gente faz o reconhecimento geográfico também. Depois disso tudo, a gente faz um mutirão, a gente envolve comunidade, a gente envolve escola, igreja. Atendimento em pontos estratégicos. Pontos estratégicos são aqueles lugares onde que tem maiores números de criadouros, como oficina mecânica, materiais recicláveis, associação de reciclável. Atendimento de denúncia. Ação intersetorial, que é muito importante, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, só o pessoal da saúde, a gente precisa da Secretaria de Educação, Secretaria da Defesa Social, para a gente poder fazer esse trabalho de prevenção junto. E o mais importante, gente, é a educação em saúde, porque a informação é a maior arma que a gente tem. A gente passando a informação para a população, como deve ser feito, como deve ser cuidado, a gente consegue ter grandes resultados. Então, a educação em saúde é um fator muito importante, é uma arma muito importante que a gente tem. Tá? E agora aqui eu vou mostrar aqui as plataformas de denúncias. Tá? Se você tiver algum terreno com criadouro, ou seu vizinho tiver a piscina suja, ou muito lixo acumulado, você pode estar ligando para a gente anônimo, na Vigilância em Saúde. Está aí o telefone 3971-6131. A gente também tem a Ouvidoria da Saúde, 3971-6040, e a Central de Atendimento 156. Se você não quiser se identificar, preservar sua segurança, você pode fazer a denúncia anônima também. Tá? O controle social e a responsabilidade social também é muito importante no combate à dengue. Não dá para a gente assumir essa responsabilidade sozinho, a gente precisa da colaboração da população. Então, assim, gente, eu quero agradecer pelo espaço que foi liberado aqui para a gente poder falar de um assunto que é muito importante, as pessoas saberem como prevenir, fazer um modo de prevenção. Agradecer ao vereador Mário, que deu essa oportunidade para a gente. Também agradecer aos nossos agentes de endemias que estão na luta todos os dias, debaixo de sol, debaixo de chuva,
né, a gente fazendo as vistorias nas casas, atendimento de denúncia. Como eu falei anteriormente, a gente acabou de ganhar um título do SESC, que ficamos em primeiro lugar. A nossa agente de endemias também ficou em primeiro lugar, porque eles premiaram as prefeituras e premiaram as pessoas, e a nossa agente ficou em primeiro lugar também. Então, assim, se não fosse a união de todos, se não fosse a união da Secretaria da Educação, a gente não teria condições de chegar a esses números que eu acabei de apresentar. Quero agradecer à Secretaria de Educação, ao secretário de Saúde, Paulo Henrique, ao diretor da Vigilância em Saúde, o Cristiano. Também agradeço à associação, ao sindicato de servidores, o SISMAT, né, que ajudou a gente também nessa conquista. E assim, gente, a dengue é um dever de todos. Com atitudes simples, a gente consegue salvar uma vida, tá? Muito obrigado a todos.